Fala, meus amigos do Greg, sejam muito bem-vindas, seja muito bem-vindo para mais esse episódio, para mais esse capítulo do Rumo Certo. E eu quero saber se você conhece, se você lembra aquele personagem Saraiva, né? Acho que era, não sei se era da escolinha do professor Raimundo, enfim, tinha um programa de televisão que tinha esse personagem, né? O Saraiva, que era o Tolerância Zero, né? Que é aquela pessoa que é zero tolerante com as coisas, no caso ele, né? E quantas vezes no nosso dia a dia a gente é assim, né? A gente não tem tolerância nenhuma com as coisas que acontecem, muitas das vezes a gente não tem tolerância nenhuma com a gente mesmo, né? E a gente começa a nos chicotear, a gente começa a nos autopunir, e isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, quando a gente começa a ter falta de paciência com a gente e com o próximo. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje no nosso capítulo do Rumo Certo. Ou seja, hoje a gente vai estar falando do capítulo 45, que é a impaciência. Seja muito bem-vinda, Aline. E melhor do que eu, né? Melhor eu do que ninguém para falar disso. Eu sou a impaciência em pessoa, né? Já fui mais, né? E eu afirmo que já fui muito mais. Mas eu era o Saraiva. Eu era simplesmente o Saraiva. Hoje eu sou o Saraiva dividido pela metade. Então já estou melhorando essa situação. Mas o quanto isso nos come, né, tempo de vida, o quanto isso nos come qualidade de vida, né, o quanto isso nos consome a nossa vida propriamente dita, né? Então vamos começar aqui que aí a gente vai falando ao longo da leitura, né? Bom, e aí ele começa assim, né? Assunto importante nas áreas da paciência. A cura da impaciência que frequentemente alimentamos em detrimento de nós próprios. Se somarmos os dias, os minutos que sacamos nos créditos do tempo, a fim de acalentar irritação contra nós mesmos, verificaremos que o desespero manifesto ou imanifesto e nos erige, né, na existência em fator da dilapidação, desencadeando enfermidade ou desequilíbrio, desastre ou a morte prematura. Então, ele nada mais está falando aqui de algumas consequências, né? Algumas possíveis consequências da impaciência. Porque, de fato, quando a gente está naquele momento de maior turbulência, de maior transtorno, porque quando a gente está nesse estado onde nós estamos impacientes ou nos falta paciência com algo, de repente é numa fila do banco, de repente é numa fila de um consultório médico, ou seja, você está aguardando para ser consultado, de repente é num trânsito, onde você está no engarrafamento, ou seja, são coisas cotidianas do nosso dia a dia, que se a gente não ficar presente para aquilo que está acontecendo, a nossa paciência ela é sugada assim, de uma forma, com uma rapidez tremenda. E quando a gente vê, a gente já está naquele estado de irritação, aquele estado de turbulência, e isso faz com que a gente literalmente saia da nossa presença, né, da nossa presença espiritual e da nossa presença mental. A gente é aquele momento que a gente está ali só de corpo, mas a alma ele já não está muito ali há muito tempo, né? O espírito já não está ali há muito tempo, porque a gente entrou naquele turbulência. Só que quando a gente começa a entrar nesse estado, de fato, quando a gente sai dessa nossa presença, a gente tende a não ficar atento, né, para as coisas que acontecem ao nosso redor. E isso vale para coisas que vão acontecer para o nosso crescimento ou também coisas que podem acontecer para que nos possa prejudicar, ou seja, para nos prejudicar. Tá? É muito comum quando a gente entra nesse estado de aceleração, nesse estado de intolerância ou nesse estado de Saraiva, né? Tolerância zero, é comum acontecer coisas que podem nos prejudicar. E é isso que ele está falando aqui. Existe o fator da dilapidação, né, do desencadeamento de enfermidade ou desequilíbrio, desastre ou até a própria morte prematura, né? Simplesmente porque a gente não está atento às coisas que podem acontecer ali. Por quê? A nossa cabeça, a nossa mente, ela está na reclamação, ela está naquele compromisso que eu não vou chegar a tempo, ela está em outro lugar, menos onde ela deveria estar, que é no momento presente, tá?
Então, a impaciência, né, ou a falta de paciência, ela é muito ruim porque, de fato, ela nos tira do momento presente. Ela nos afasta da nossa autorresponsabilidade, ou seja, é como eu deixasse a vida me levar, eu vou ser guiado, eu vou ser norteado por circunstâncias e coisas que não fazem o menor sentido na minha vida. Tá? Então, a impaciência ou a falta de paciência, ela pode ser um primeiro passo para esse desencaminhamento. Fora, né, que ele fala aqui, enfermidade ou desequilíbrio. Né? Porque nós sabemos que quando a gente está nesse estado de tolerância zero, vamos colocar assim, vamos chamar de estado de Saraiva, né? Então, quando a gente está nesse estado de Saraiva, nós começamos a liberar alguns neurotransmissores que não são tão legais assim para a gente. Né? Então, quando a gente está naquele estado mais fluido, mais feliz, a gente tem a liberação da dopamina, da ocitocina, né? Que são os hormônios da felicidade. Só que quando a gente entra nesse estado de transe mental, quando a gente entra nesse estado onde a gente fica reclamando de tudo, ou seja, entra nesse estado de Saraiva, a gente começa a liberar o cortisol, a cortisona, que são neurotransmissores, são enzimas, são, né, componentes sanguíneos que eles prejudicam, eles são ruins para o nosso organismo. E isso faz com que pode, com o tempo, lógico, desencadear outros fatores que teoricamente não estão associados literalmente ali à sua impaciência, sua falta de paciência, seu estado de Saraiva, entende? Então a gente precisa ficar presente para esse estado mental, porque é um estado mental sutil, né? Nós tendemos a achar que é normal, é comum, porque hoje a gente está num dia a dia, hoje a gente vive na correria, então a gente tende a achar, não, isso é normal, todo mundo passa por isso. Só que não é. A impaciência é sim um estado de transe, porque a gente não está presente para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, tá? E ela sim, por causa dessas liberações ruins, ela pode com o tempo te levar a enfermidades e coisas piores, ou como fala aqui, até a própria morte prematura, tá? E aí ele continua. E não só no setor de prejuízo pessoal, que o tema nos merece sim reflexão, a intemperança mental, ou seja, a falha de moderação, a falta de moderação mental, diante de nossas fraquezas ou desacertos, gera nos outros azedume ou desânimo, tristeza ou prevenção, estragando-lhes a vida. Ou seja, a paciência, seja bem-vinda Gilmara, Simone, sejam muito bem-vindas. Então, a falta de paciência, além desses problemas que podem acontecer diretamente conosco, como, né, as enfermidades e os desequilíbrios que ele está trazendo aqui, né, devido a esse, vamos chamar de neurotransmissor, né, esse cortisol, que vai sim criar a médio e longo prazo aí, enfermidades e coisas complicadas para o nosso organismo, ele pode causar desastre ou a própria morte prematura, como está falando aqui. Então essa falta de paciência, ela pode ter efeitos completamente catastróficos, né? Só que isso a gente está falando da gente, mas a gente também tem o próximo, a gente precisa olhar para quem está ao nosso redor. Então, essa falta, ou esse estado de Saraiva, essa falta de paciência, também prejudicar quem está ao nosso redor, né? Porque da mesma forma que nos tira dos trilhos, vai tirar as pessoas que estão ao nosso redor também. Entende? Então a gente tem que ficar presente para isso, porque a gente não está apenas com esse tipo de comportamento, a gente não está apenas estragando a nossa própria vida, a gente não está apenas usando o tempo que a gente podia estar usando para outras coisas mais produtivas, né? Ou o tempo que a gente podia estar usando simplesmente para ser mais feliz. Então a gente não só está estragando esse nosso tempo, esse nosso fluido vital, mas como a gente está também fazendo isso com a pessoa que está ao nosso redor, entende? Então, a falta de paciência é uma coisa ruim demais e que está cada vez mais presente, né, no dia a dia das pessoas. E pior ainda, a gente tende a achar que isso é normal porque todo mundo está assim, né? Então, se todo mundo está assim, é normal que eu esteja assim também, né? Seja muito bem-vinda, Elaine.
Então, assim, recapitulando, a gente está falando do capítulo 45, impaciência do rumo certo, tá? Então a gente precisa ficar presente para esse estado de Saraiva, que é um estado extremamente comprometedor da nossa própria saúde física, mental e daquelas pessoas que estão ao nosso redor, legal? E aí ele continua: nas horas em que nos conscientizarmos acerca dos erros que nos sejam próprios, acalmemo-nos para pensar em vez de lastimar-nos sem proveito. Né? Então, o que ele está falando aqui? Nas horas em que nos conscientizarmos acerca dos erros. Ou seja, quando a gente entra nesse estado, vai ter um momento, se a gente começar a se preocupar, não vou falar se preocupar não, mas ficar presente para isso, tá? E eu estou falando aqui de novo, eu falo por experiência própria, porque eu sou, ou não fui, ou estou me transformando nesse momento, mas eu fui o Saraiva no passado. Eu era aquela pessoa extremamente impaciente com as coisas, né? Tolerância zero. Eu era tipo extremamente racional, as coisas tinham que fazer sentido, não fazia sentido, eu já saía da linha, né? Então quando a gente começa a ficar presente para esse comportamento, a gente consegue alterar o rumo, entende? Porque a presença é tudo e a gente precisa nos conscientizar disso. Entende? Então é o que ele está falando aqui, ó. Nas horas que nos conscientizarmos acerca dos erros que nos sejam próprios, então nesse momento acalmemo-nos para pensar em vez de lastimar sem proveito. Então eu posso simplesmente entender, caramba, eu estou saindo da linha, eu estou perdendo o meu poder de presença, eu estou começando a ficar estressado, eu estou começando a ficar aflito, a ficar agitado com as coisas que estão ao meu redor. Eu estou começando a xingar o meu vizinho da frente no trânsito, né? Eu estou começando a reclamar numa fila de banco. Calma aí, eu sei que isso pode me prejudicar, porque isso me tira da presença e nesse momento eu posso fazer coisas que talvez não estavam previstas ali e, como ele diz aqui, pode causar um desastre ou até a própria morte. E aí o que eu posso fazer nesse momento? Eu posso simplesmente me fazer duas perguntinhas que são extremamente básicas, mas que entender a resposta para cada uma delas pode mudar o seu estado mental, entende? Pode mudar o seu estado mental. E a primeira pergunta é a pergunta mais simples do mundo. Por que eu estou assim? Entende? Por que eu estou assim? Só que qual é a tendência? Tá? Qual é a tendência? Quando nós ainda não assumimos a autorresponsabilidade como uma vertente na nossa vida, ou seja, quando a gente não ainda está apossado da nossa responsabilidade, da nossa autorresponsabilidade, na hora que a gente fizer essa pergunta do por que eu estou assim, o que a nossa mente consciente ela vai começar a falar? Ela vai começar a achar um monte de pessoas para tirar o macaquinho do seu ombro e botar no ombro dessas pessoas. Ou seja, ela vai começar a achar, ela vai começar a arrumar um monte de desculpa para justificar aquele seu estado mental. Entende? Então isso é natural. Por quê? Porque a gente tende, como eu já cansei de falar aqui, a tirar o macaco dos nossos ombros. A gente tende a terceirizar, desculpa, a gente tende a terceirizar as nossas dificuldades. A gente tende a terceirizar os nossos problemas. É natural que a gente tente arrumar um culpado para tudo que está acontecendo. E esse culpado ele vai continuar realimentando esse ciclo. Só que esse culpado, ele não existe, entende? Se o trânsito está ruim e você está no engarrafamento e está um calor, para quem é aqui do Rio, não sei se em outros estados está assim, mas está um calor muito grande, e você está naquele trânsito pesado, quem é o culpado? Entende? Quem é o culpado? Não existe um culpado. Para nada existe o culpado. Uma pessoa te fechou no trânsito, inversão de polaridade, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. A gente não sabe em que momento ela tá vivendo. Será que ela é culpada daquilo? Talvez ela esteja num momento de impaciência maior que o seu e nem te viu. Entende? E nem te viu. Então assim, a gente precisa ficar presente para que as coisas que acontecem comigo são de minha responsabilidade sim.
Então, se eu faço essa pergunta, por que que eu estou assim? É natural que a gente tenda a achar esses culpados. A gente tenda a justificar aquele nosso estado emocional. Só que essas justificativas são simplesmente historinha para boi dormir. Elas não existem. Elas não existem, apesar de fazer sentido. Entende? Fazer sentido. E aí, mas mesmo assim, vamos supor que você descobriu ali, você arrumou um monte de culpado, colocou um monte de macaco nos ombros dos outros e já não tem mais nenhum macaquinho no seu ombro, né? Foi todos os macacos para os ombros alheios, né? E aí você pode fazer a segunda pergunta, que é o seguinte: é assim que eu quero ficar? É assim que eu quero me sentir? Entende? Então, eu começo a aprofundar ou seja, eu começo a aprofundar o meu estado de presença. Eu começo a racionalizar a minha presença. Eu começo a voltar para o meu estado normal. Porque é aquilo, se eu estou num momento ruim, e você pode simplesmente criar âncoras. Então, se você está num momento de impaciência, se você está num momento de intolerância, num momento saraiva da sua vida, busque momentos, se você é essa pessoa, tá? Porque eu já falei, eu fui essa pessoa e estou no processo de transformação também, assim como você, talvez, né? Mas eu tenho certeza que existem momentos extremamente que teve picos de felicidade, picos de prazer, picos de momentos felizes. Lembra desses momentos? E aí você faz uma comparação. Poxa, eu vivi já, eu sei como é me sentir dessa forma. E é exatamente dessa forma que eu estou me sentindo agora. Será que é assim? Momento saraiva, com os nervos à flor da pele, será que é assim que eu quero me sentir? Entende? Então, no momento em que eu faço a pergunta, será que é assim que eu quero continuar? Eu posso ancorar nesses momentos felizes e falar, cara, não é assim que eu quero ancorar. E aí você pode simplesmente fazer um exercício de respiração, começar a entender que as coisas vão se desmembrar, se desconstruir no tempo e vai ficar tudo bem. Entende? E vai ficar tudo bem. Mas é um exercício fácil? Não. Mas como eu já consegui falar aqui, só precisa valer a pena. Então, se você é essa pessoa que é impaciente com tudo o que acontece, que é impaciente com você mesmo, você simplesmente pode fazer essas perguntas simples. Caramba, é realmente assim que eu quero ficar? Por que será que eu estou dessa forma? E aí as coisas naturalmente vão começar a voltar para o eixo. Porém, é um exercício diário. E eu vou trazer aqui uma coisa que eu escutei tem muito tempo, tá? Não tem problema você ficar assim. Nós somos seres humanos, nós erramos, né? Nós levantamos. Então, isso faz parte da nossa existência. Ficar impaciente em determinados momentos, ficar com raiva, ficar triste, ficar ansioso, não tem problema, porque isso faz parte. A questão toda é, durante quanto tempo você vai ficar assim? Porque você pode ficar nesse estado de aflição ali, de ranger emocional. Você pode ficar assim no momento que aconteceu alguma coisa, aquilo ali te tirou do sério, e você pode simplesmente falar como muitos falam, cara, aquilo acabou com o meu dia. Quantas e quantas vezes eu já escutei essa frase? Aquela situação acabou com o meu dia. Ou você tem a opção. O fato aconteceu e o fato não é nada. A intenção que você vai ter, o como você vai reagir é que vai fazer a diferença. Entende? Então, o fato aconteceu. O fato é o fato. Agora, eu posso ficar ali durante 1 minuto. Caramba, aconteceu. Não, mas por que eu tô assim? Eu tô assim porque aconteceu isso. Mas é assim que eu quero ficar? Não, não é assim que eu quero ficar. Lembra daquele momento feliz? Dá uma respirada, volta para o seu estado natural. Você pode ficar assim por 1 minuto, ou você pode perder o seu dia. De repente, perder a sua semana. Se de repente isso aconteça numa segunda-feira de manhã, você indo no trabalho. Entende? E aí acabou com a tua semana. Então, as coisas, nós somos seres humanos. Esses estados emocionais ruins, eles fazem parte da nossa existência. Agora,
permanecer nesse estado é uma opção nossa. Eu posso ficar no estado de impaciência por 1 minuto, por 30 segundos, ou eu posso ficar por 24 horas, por 1 semana. Eu tenho a responsabilidade e o livre-arbítrio para definir isso. Entende? Então, a gente precisa ficar presente para isso que está acontecendo e falar, não é assim que eu quero ficar, ok? Bom, e aí ele continua. Registrar as nossas falhas, diligenciando saná-las ou supri-las, uma vez que menosprezando a responsabilidade e compromissos, menosprezamos a nós mesmos. Então, olha só, registrar nossas falhas, diligenciando saná-las ou suprimi-las, uma vez que menosprezamos responsabilidades e compromissos, menosprezamos a nós mesmos. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu posso entrar nesse estado de vítima e começar a menosprezar tudo isso, a tirar o macaquinho do nosso ombro, quando ele fala aqui, menosprezando a responsabilidade e os compromissos. Então, o estado de vítima, ele é um estado natural quando entramos nessa situação de ficarmos impacientes com alguma coisa, nesse estado de saraiva, né, como eu falei no início. Então, quando a gente entra nesse estado de saraiva, é natural que o próximo passo seja o estado de vítima. Ou seja, por que isso aconteceu? Por que isso não está sendo mais rápido? Por que isso não está sendo assim como eu gostaria? E isso faz com que a gente entre no estado saraiva, estado de impaciência. Agora, ele está falando aqui, ó, menosprezar essas responsabilidades é menosprezar a nós mesmos. Ou seja, se eu terceirizo isso, eu simplesmente estou fazendo pouco caso de mim mesmo. Entende? Eu estou deixando de lado. Eu estou jogando fora o meu livre-arbítrio de definir. Eu não quero ficar nesse estado. Eu quero sair desse estado e estar num estado de mais consciência. Eu quero estar presente para as coisas que acontecem. Então, eu simplesmente posso definir, tá? Definir o estado emocional que eu quero. É fácil? Não, só precisa valer a pena. E aí ele continua aqui, ó. Devemos examinar-nos com paciência e coragem para que nos induzam à melhoria. Então, é aquilo. Eu falei das perguntinhas aqui, tá? E essas perguntinhas não estão aqui, mas eu falei das perguntinhas aqui. Eu posso simplesmente examinar aquele estado com paciência e coragem, para que nos induzam à melhoria. Então, sair daquele estado, melhorar desse cenário, cabe a mim. E aí ele continua. Teremos errado, fracassado, destruído recursos ou sofrido ilusões e desilusões. Queixa inútil e autopiedade, porém, não edificam. De novo, queixa inútil e autopiedade, porém, não edificam. Então, qual o primeiro passo? Algo aconteceu. Aconteceu um fato que vai contra aquilo que você gostaria, mas o fato é sempre o fato. O fato aconteceu. O fato fez com que você saísse do seu estado de paciência, ou seja, você entrasse naquele estado de ranger dos dentes, né? Aquele estado de nervosismo, né? No estado saraiva. O próximo passo é autopunição, autopiedade, que é o quê? O estado de vítima. É onde a gente vai tentar tirar o macaquinho do nosso ombro para justificar aquilo que está acontecendo. Só que os maiores prejudicados, primeiro, somos nós mesmos. E segundo, as pessoas que estão no nosso redor. Que normalmente é as pessoas que mais amamos e que mais nos amam. E a gente prejudica essas pessoas pelo simples fato da gente estar abrindo mão da nossa autorresponsabilidade. Tá entendendo? Tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Então a gente precisa estar presente para esse estado emocional de impaciência ou de falta de paciência, para que isso não venha causar desastres ainda maiores, tá? Reconhecemos com sinceridade os obstáculos, as mutilações morais, os conflitos
e as deficiências que ainda nos caracterizem o modo de ser que comumente nos fazem cair no chão do arrependimento. Entretanto, não nos permitamos permanecer estirados em angústias vazias, e sim compreendendo os tesouros do tempo, o qual a divina providência nos enriqueceu. Então, o que ele está falando aqui? Diante de todo esse cenário, diante de toda essa turbulência, diante de toda essa complicação que possa estar acontecendo com você, não permitamos permanecer estirados em angústias vazias. O que eu falei ainda anteriormente? O quanto tempo a gente vai passar por aquele processo, isso pode ser por 30 segundos, ou pode ser por uma semana, por um mês, por anos, se a gente fica corroendo o fato. Entende? Então, a opção de ficar estirado, como ele diz aqui, nessas angústias vazias, é nossa. Cabe ao nosso livre-arbítrio. É nossa decisão permanecer ou não. Então, o fato é o fato. O que aconteceu, aconteceu. Simples, ponto, e acabou. O como eu vou reagir a isso que vai fazer a diferença. Eu posso reagir naturalmente, ou seja, vai chegar um momento que se eu começar a exercitar o meu estado de paciência, vai chegar um momento que o fato vai acontecer, eu vou ficar de boa. Mas nessa jornada, você pode sair do trilho, não tem problema nenhum, porque isso faz parte do nosso aprendizado, isso faz parte da nossa vivência. Como já cansamos de falar, nós somos simples seres humanos. Então isso faz parte. Agora, permanecer nesse estado por 30 segundos ou por uma semana é opção sua. E se você treinar isso frequentemente, vai chegar uma hora que as coisas vão melhorar. Enfim, e aí ele continua aqui, ó. Procuremos reerguer-nos, trabalhar, corrigirmos e burilar-nos tantas vezes quanto façam necessárias. Simples assim. Existe uma fórmula mágica, Fábio, para acabar com esse estado de impaciência da noite para o dia? Não, não existe fórmula mágica, tá? Não existe. E é muito comum nós tentarmos buscar remédio, porque é mais fácil remediar, sempre, né? Mas eu posso fazer um trabalho contínuo de entendimento, principalmente do meu comportamento e das coisas que me tiram desse estado de paciência. Eu posso fazer esse trabalho moderado ao longo do tempo para ir diminuindo isso. Entende? Porque não tem remédio para isso. Não tem remédio. O único remédio é o entendimento do nosso comportamento. Tá? É o único remédio. Tá bom? Então a gente precisa fazer isso, como ele está dizendo aqui, tantas vezes quanto façam necessárias. Tá? Não vai ser na primeira, na segunda e na terceira. Mas não importa. Precisa ser fácil? Já cansei de falar aqui. Não, mas só precisa valer a pena. E finalizando aqui, porque a impaciência, de qualquer modo, de nada nos serve e nem ajuda a ninguém. Simples assim. Resumindo, impaciência ou a falta de paciência não serve para absolutamente nada. Tá? Não serve para nada. Pelo contrário, só serve para levar a gente para um estado ainda mais profundo de angústias, de tristezas, de mal-estar, de geração lá do cortisol, da cortisona, né? De problemas futuros que podem acontecer devido a isso. Então, a impaciência só tem coisa ruim para trazer. Só que a gente consegue eliminar isso da noite para o dia? Não. Mas a gente pode começar um exercício diário, deixando sempre a gente presente para as coisas que estão acontecendo e falar, cara, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? O que me fez ficar assim? Qual é a tendência do nosso cérebro? Tirar o macaquinho dos nossos ombros, né? Mas aí eu vou para a segunda pergunta. É assim que eu quero permanecer? É assim que eu gostaria de ficar? É assim que eu gostaria de me sentir? Ou é sim ou é não? Sim, é autoflagelo. É autopunição. É vitimismo. Tá? Ou não, que é o melhor caminho.
Porque se sim, eu vou realimentar todo esse processo. Se não, eu vou começar a entrar num trabalho de respiração, vou ancorar momentos felizes da minha vida. Não sei, use o artifício que for melhor para você, tá? Mas a opção de permanecer durante 30 segundos ou uma semana nesse estado de impaciência é seu, tá bom? É seu. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Oxe, quase passei do ponto, hoje termino antes do ponto. Mas esse é o nosso bate-papo de hoje. Espero que realmente tenha feito sentido para você, tá? Os momentos de aflições, os momentos de impaciência, eles vão acontecer, eles fazem parte do processo, ok? Mas continuar, permanecer nesse estado é uma opção minha. Eu posso ficar 30 segundos, como eu posso ficar uma semana, tá? Eu posso simplesmente, primeiro, perguntar por que eu estou assim? E aí eu vou identificar o fato. E vou tentar colocar o macaquinho no ombro de alguém ou de alguma coisa, de um fato. Mas o fato é sempre o fato. O que vale é a intenção. E aí eu vou para a segunda pergunta. É assim que eu quero ficar? Não, não é assim que eu quero ficar. Ancora alguma coisa feliz, lembra de alguma coisa feliz, faz uma respiração, faz uma meditação, bota uma música clássica, uma música romântica, não sei. Só não bota funk, que aí vai te deixar mais nervoso ainda. Mas coloca alguma coisa, lembra de um estado que vai te trazer para a presença, para a harmonia novamente, entende? E aí você simplesmente sai um pouquinho todo dia, em cada situação que acontecer, você faz esse exercício, que quando você perceber, as coisas não estão mais te tirando do sério e você simplesmente vai estar presente para resolver aquilo que precisa ser resolvido na sua vida de forma simples, clara e assertiva, tá bom? Bom, desejo sinceramente que esse papo tenha feito sentido para você. Espero que você também comece a trabalhar, assim como eu, esse estado Saraiva, né? Esse estado de tolerância zero, né? De tolerância zero com as coisas, de tolerância zero às vezes com a gente mesmo, né? Mas espero que você também comece a trabalhar, porque ninguém merece viver uma vida assim. Ninguém merece continuar nesse estado emocional, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria para ficar presente em todos os momentos que isso aconteça. E que a espiritualidade amiga esteja do seu lado ali para te sussurrar as coisas que devem acontecer, como deve ser, se te sussurrar as coisas que vão te levantar o moral e que vão te tirar dessa jornada, tá bom? Bom, te desejo muito sucesso. Até a nossa próxima quinta-feira, às 19 horas, com mais um capítulo do Rumo Certo. Até mais. Tchau, tchau.